para que seja discutido nessa nova Constituição, se aprovado for pelos parlamentares eleitos, a pena de morte no Brasil. É isso que vocês estão ouvindo. Pena de morte e prisão perpétua. Prezados parlamentares, solicito apoio para a convocação de um plebiscito para a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de elaborar uma nova Constituição e discutir a aplicação da pena de morte e da prisão perpétua no Brasil. A instalação dessa Assembleia permitiria modernizar o sistema jurídico, adequando-se à vontade da população brasileira. Uma nova Constituição poderia prever o endurecimento das penas para crimes graves. Mais de 80% dos criminosos afirmam que não cometeriam crimes caso houvesse a possibilidade de condenação à morte ou prisão perpétua no Brasil. Precisa ter pessoas igual a eu, precisa ter aquele engomadinho que chega lá tecnicamente e tal. Aqui tem que ter vários tipos de pessoas que representam a sociedade, entendeu? Então, é importante também esse chamado porra louca, esse meio doido, que está aqui para dar o tapa na mesa, para chamar para o debate, para mostrar. Alguns projetos, Glauber, a gente protocola aqui justamente para chamar para o debate. Atenção. O povo pensar, falar, porra, mas por que esse projeto? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, ou segunda, né? Vamos dizer que nós estamos falando de segunda-feira. Eu assinei aqui como um dos signatários um expediente do deputado federal Kim Kataguiri. Vocês podem gostar, podem não gostar, é um direito de vocês, tá? Mas ele protocolou uma medida hoje solicitando, eu já tinha feito algo parecido, eu e o Coronel Assis, nós protocolamos um projeto legislativo, só que precisa de 171 assinaturas, confesso que nós estamos tendo dificuldade para conseguir, o Kim também vai ter, mas eu vou te falar já em miúdos o que isso diz. No meu projeto de decreto legislativo é menos polêmico do que o do Kim. O que eu e o Coronel Assis estamos propondo? Um plebiscito para que o povo decida se nós implantaremos ou não no Brasil a prisão perpétua. Esse plebiscito ele é feito junto com a eleição. Você pega uma eleição, seja a nível presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, e o plebiscito lá, a favor ou não, sim ou não. Sim. Então você faz, não tem gasto nenhum, é mínimo o aumento do gasto público, você consulta o povo, que é o senhor de tudo, para ver se ele quer a prisão perpétua no Brasil. O Kim Kataguiri está protocolando hoje, eu fui um dos primeiros que assinei, ele está protocolando algo mais radical. Ele está protocolando aqui um PDL, um projeto de decreto legislativo, para criar para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Deputados e senadores que vão fazer uma nova Constituição. E por que precisa ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte? O cidadão tem que votar no deputado, na deputada, no senador, na senadora, sabendo que aquele deputado, aquele senador vai ser constituinte, vai mudar a Constituição. Então, não pode acontecer de nós mudarmos ela hoje. Nós podemos, sim, fazer emenda constitucional, isso nós fazemos diariamente ali na Câmara. Mas fazer uma nova Constituição, nós não temos essa autonomia, o povo não nos deu essa autonomia. Para isso, o povo precisa nos eleger em 2026, ou elegê-los, posso não ser um dos escolhidos, para criar uma nova Constituição. Então, o Kim Kataguiri está propondo aqui que nós, o povo, vote uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que seja discutido nessa nova Constituição, se aprovado for pelos parlamentares eleitos, a pena de morte no Brasil. É isso que vocês estão ouvindo. Pena de morte e prisão perpétua. Isso que eu estou falando aqui, claro que nós temos coisas aqui que nós conversamos que não é público, eu não vou falar, o deputado falou isso, falou aquilo, mas isso aqui eu estou falando porque é um PDL, é um projeto de decreto legislativo
que ele está pedindo, coletando assinatura, isso não é segredo, né? E, inclusive, eu falei, não sei se fui o primeiro, porque aqui no comentário eu fui o primeiro que falei, eu quero assinar aqui. E coincidentemente, estava com problema o meu aplicativo. Aí depois eu descobri que o problema é no aplicativo da Câmara. Mas eu consegui assinar pelo computador, já assinei. Então, sou um dos signatários. Então, veja bem aqui, ó. Ele postou, Kim Kataguiri. Vamos ver a hora aqui para mim, para te falar certinho. 14 horas e 12 minutos. Grupo de oposição na Câmara dos Deputados. Não estou contando nenhum segredo aqui, não estou vazando nenhuma informação sigilosa, conversa, bate-papo, não. Estou falando aqui. Prezados parlamentares, plebiscito para a convocação de uma Assembleia Constituinte para discutir a pena de morte e prisão perpétua. Prezados parlamentares, solicito apoio para a convocação de um plebiscito para a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte a fim de elaborar uma nova Constituição e discutir a aplicação da pena de morte e da prisão perpétua no Brasil. A instalação dessa Assembleia permitiria modernizar o sistema jurídico, adequando-se à vontade da população brasileira. Uma nova Constituição poderia prever o endurecimento das penas para crimes graves. Mais de 80% dos criminosos afirmam que não cometeriam crimes caso houvesse a possibilidade de condenação à morte ou prisão perpétua no Brasil. No Infoleg, autentique, basta pesquisar pelo código a seguir ou assinar diretamente pelo like. Aí manda para nós aqui, deputados. Atenciosamente, deputado Kim Kataguiri. 14 e 12, resposta. 14 horas e 20 minutos. Eu estava em trânsito em São Paulo. Oi, Kim, quero assinar com o autor, o que for, mas não estou conseguindo. Aí, mandei para ele aqui o print, aqui, ó. Ocorreu um erro, documento não assinado. Depois falei com a minha assessoria, conseguimos assinar pelo computador. Já tentei 3 vezes, eu dialogando com o Kim aqui, com o grupo, né? Acho que consegui pelo gabinete. Aí mandei aqui o positivo. Aí ele falou aqui, foi pelo link que deu erro? Eu falei sim, pelo Infoleg. Daí no computador do gabinete deu certo. Vou checar aqui. Depois outros deputados aqui falaram que não estavam conseguindo. É um problema no aplicativo, a Câmara já está solucionando, mas pelo computador a gente consegue. Então eu já assinei, sou um dos signatários. É preciso um determinado número de assinaturas para que isso seja apresentado e depois tramite, vai para plenário. Então, eu acho que ele vai ter dificuldade para conseguir, porque eu e o Coronel Assis estamos tendo dificuldade, conseguimos, num primeiro momento, 60 e poucas assinaturas para instituição da prisão perpétua no Brasil, para discutir um plebiscito para ver se o povo quer ou não prisão perpétua. O Kim já está sendo muito mais radical. Está falando em pena de morte e prisão perpétua. Concordo plenamente com o texto dele, com a ideia dele, com essa discussão. Esses tempos atrás, Glauber, até então presidente da Comissão de Segurança, o Coronel Fraga, agora é o deputado Paulo Bilinski, o Coronel Fraga falou que uma determinada instituição lá em São Paulo, ele foi num simpósio lá, uma determinada instituição lá, fez uma pesquisa nos presídios, o que inibiria vocês, os entrevistados são presidiários, de cometer crimes. Primeiro lugar, com 50 e tantos %, pena de morte. Segundo lugar, prisão perpétua. Terceiro lugar, cumprimento integral da pena. Os presos, os que estão cumprindo pena, falaram que esses 3 quesitos aqui seriam fatores extremamente inibidores para eles não cometerem mais crimes. Pena de morte, prisão perpétua ou cumprimento integral das penas. O que é o cumprimento integral? É muito simples. Você foi condenado a 20 anos por homicídio, você vai cumprir 20 anos. Não é 1/6, 1/5, 1/4, uma puta que pariu. Perfeito, é 20 anos. Entendeu? Aí ou seja, ô Farrô, o criminoso, ele faz o cálculo, né? E ele sabe que é vantajoso para ele cometer crime. Se o Estado, se ele tem a certeza que ele vai se dar mal, ele não comete crime. Então, a teoria da economia do crime, né?
o cara ele busca uma finalidade de lucro, uma finalidade de cometer o crime e se dá bem, pô. Ele quer ter o lucro e ele não pode ser preso, ele não pode morrer. A partir do momento que o Estado começa a produzir resultado contra ele, o cara vai... Pô, por que o camarada não vai lá e assalta o outro criminoso? Por que ele não... Ele sabe que no enfrentamento com uma outra facção rival ele vai morrer. Então eles até vão para a guerra deles, mas eles vão fazer um cálculo. Agora, enquanto o Estado for permissivo, enquanto o Estado for fraco, ele está convidando as pessoas que não têm um caráter formado, que não têm valores, a se dar bem na vida. Se dar bem na vida cometendo crime na conta da população que está trabalhando, que está fazendo a parte dela, e o Estado não dá nenhum retorno, não dá nenhum resultado. Então, assim, cara, eu não estava sabendo desse movimento aí na Câmara dos Deputados. Vou acompanhar e quem sabe depois conversar com o Kim poder falar aqui com a gente, né? O que nós estamos falando aqui, a importância desse tipo de projeto, desse tipo de ação do deputado Kim Kataguiri, com a assinatura de outros deputados, minha, por exemplo, é importante porque traz para o debate o que a sociedade, a imprensa, os próprios deputados e senadores vão analisar. Falar, opa, esse deputado está querendo pena de morte, alguma coisa não tá dando certo. Então, pode ser que lá na frente a gente não consiga instalar a pena de morte no Brasil, mas a gente consiga o cumprimento integral da pena, por exemplo, que já é uma alternativa positiva. Então, esse tipo de debate dentro do parlamento é importantíssimo. O deputado Kim Kataguiri está de parabéns, fui um dos que assinei e espero que o cidadão de bem cobre os deputados dos seus estados para assinar. Amanhã eu vou verificar quantas assinaturas já tem. Pode ter certeza que aquela turminha ali de extrema-direita, anticrime, anti-PT, anti-Lula, já vai assinar. Isso. É só isso aqui começar a ganhar corpo. A hora que sair na imprensa uma nota, mesmo que seja crítica, porque dependendo o grupo de imprensa, vai deputados, em vez de com certeza. Comida, ou querem pena de morte. Veja quem são os monstros que assinou. Aí já vai, outros monstrinhos já vai falar, opa, eu quero assinar também. Então, por isso que se sair uma lista com 3, o meu nome já está, porque eu falei para o Kim, eu quero assinar, pelo amor de Deus, eu quero assinar logo. Alguma coisa precisa ser feita no Brasil. Hoje o Brasil está num debate político de anistia. Tem crescido o movimento pedindo anistia. Aí você pega a base do governo dizendo que ser contra a anistia. Teve um ato lá da esquerda liderado pelo Boulos contra a anistia. Nós temos a legislação, a população já não aguentando mais a legislação brasileira, não aguentando mais o combo de legislação brasileira, não aguentando mais essa comunicação e essa cultura pró-bandidagem, pró-vagabundagem, a forma como o judiciário acaba liberando muitos desses criminosos, entendimento jurídico. Fato é, cara, seja lá qual for o ponto crítico que deixa a população atormentada, nós temos que evoluir para uma solução. Durante 30 anos, 40 anos dessa Constituinte que está aí, com as medidas aplicadas dessa Constituição, nós temos um resultado que nós podemos olhar para trás e chegar a algumas conclusões. Bom, o resultado da Constituição de 88 e essa estrutura de Estado, essas políticas públicas aplicadas, essa comunicação, a forma como a nossa cultura foi transformada, o resultado que nós temos é violência, é morte, é desordem, é o Brasil em total desarmonia política, nós temos uma classe política duvidosa, nós temos vários problemas. Se o debate está evoluindo para uma nova Constituinte, com esse projeto protocolado pelo Kim Kataguiri, apoiado pelo Sargento Farrur, se essa é uma solução, vamos debater. Vamos chamar a população para debater. Se temos como, nessa Constituição, produzir um resultado melhor, que se apresente, então, uma nova fórmula, porque a população está sofrendo, está sangrando, está pagando imposto caro, não tem qualidade de vida, não tem poder de compra e ainda é
assaltada, violentada diariamente por conta dessa insegurança pública que nós temos nas cidades. Então, seja essa nova Constituinte ou não, precisamos de uma nova solução. Vocês conseguiram entender bem a minha voz aí, mas obrigado agora, 1h pouco, né? Eu tenho reunião 9h da manhã já, eu sou um dos vice-líderes da oposição agora, temos reunião 9h da manhã, vai ser uma semana puxada e obrigado aí pelo apoio. Peço desculpas pela nossa internet aqui, realmente está uma merda. Esses dias eu parei de fazer uma live aqui, porque o povo me cobrando. Eu falei, Zanetti, vai para puto que pariu com esse microfone seu. Aí depois eu fui descobrir que é por causa da internet que o som chega cortado. Então, é triste a gente fazer isso. E pior, ô Farro, você tá em Brasília, né, cara? Isso é inaceitável, né, cara? Você tá em Brasília com uma internet ruim. Isso é o quê? Isso é reflexo da nossa infraestrutura, né, cara? De como o Brasil ainda tá precário, um monte de coisa, né? Aqui no nosso estúdio, nós tivemos que contratar uma internet dedicada, caríssima, né? Mais de R$2.000 de mensalidade de internet para poder estar ao vivo, porque a gente não tem confiança na internet tradicional. Então, é isso, é difícil. Temos muitos problemas, ô Farro. Um deles é esse aí de problema de infraestrutura. E em relação a essa chamada de nova Constituinte, eu acho que tem muitos pontos para que a sociedade brasileira debata esse tema, porque nós já vimos que o sistema político brasileiro está com dificuldade de resolver os problemas da população. Então, quem sabe esse debate avança e tenhamos pelo menos uma expectativa de solução à frente, né? Já tivemos várias Constituições, eu não sei se essa é a solução, cabe aos senhores debater isso aí e a gente repercutir aqui na comunicação. É isso. Meu irmão, muito obrigado, cara. O Mano Walter, manda a tua mensagem final aí, o Mano Walter vai te tirar do link e nós vamos continuar por aqui. Só a mensagem final é o seguinte: nós tivemos várias constituições e o que eu não acho correto é que um grupo de deputados e senadores, lá em 88, fizeram a Constituição, eles fizeram o que poderiam ter feito na época e tal, mas eles deixaram muitas amarras, que são as cláusulas pétreas. Nós estamos aprovando aqui, nunca vai ter a pena de morte, nunca vai não sei o quê. Não... Então, eles amarraram demais para um futuro que eles não conheciam. Isso. Eles não conheciam. Isso. Naquele tempo, em 88, não se falava no crack, não se falava em grandes facções criminosas. Então, eles amarraram muito. Então, nós precisamos, sim, fazer uma nova carta. Eu respeito a Constituição, cumpro, não sou obrigado a concordar que tudo está ali. Constituição cidadã. Cidadã para quem? Para o bandido, porque o povo está só se fudendo. Exato. Então, por isso eu acho que cabe, sim, uma discussão. Eu volto aqui. Podem gostar do Kim, podem não gostar, ele tem fãs, tem pessoas que são contra, até pelas origens políticas dele, mas eu fui um dos primeiros que quis assinar e parabenizo aqui publicamente o deputado federal Kim Kataguiri. Primeiro, já criou essa lei anti-Uruã, que é para parar de dar dinheiro público para quem fica propagando o crime aí, defendendo bosta de droga. E agora com esse projeto, no meu entendimento, importantíssimo para chamar para o debate a sociedade, a imprensa, o próprio parlamento, inclusive manifestações do STF, do ministro da Justiça, sobre um projeto para criar um plebiscito para discutir a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil. Sargento Faúro, um dos signatários. Força e honra. Obrigado, Galber. Fica com Deus. Perdão aí pela internet porqueira que nós temos aqui no bloco aqui.